Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum, este domingo em que a fé de Pedro é proclamada na pessoa de Jesus Cristo, e sobre esta fé proclamada é edificada a igreja de Jesus Cristo. Pedro hoje faz uma profissão de fé completa na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Pedro, ao afirmar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, está dizendo: Tu és o Messias, ali testemunhando a fé na pessoa humana de Jesus. Você é o Messias, aquele que está prometido, esperado, que vai nascer, que vai vir a esse mundo como homem, para salvar o seu povo, para libertar o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Então é sobre essa fé na pessoa de Jesus Cristo que nós somos salvos. É nesta fé, na pessoa de Jesus Cristo, que nasce a igreja, para dar continuidade à vida de Jesus, para dar continuidade à missão de Jesus. Esta missão que todos nós recebemos enquanto batizados. E hoje nós recordamos os nossos catequistas, mas na verdade todos nós somos chamados a ser catequistas também, fora da pastoral da catequese, mas na minha família, no meu ciclo de amigos, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu devo catequizar, eu devo evangelizar, eu devo anunciar Jesus. É para isso que nós somos a igreja de Jesus Cristo. Jesus, quando volta para o céu, ali com os seus discípulos, com a sua igreja reunida, vai dizer: Ide pelo mundo, batizai a todos os povos. Ide pelo mundo, anunciai a boa nova. Recordem a todos o que eu ensinei, façam discípulos, ou seja, continuem a missão. A missão não é nossa, a missão é de Jesus Cristo. E Ele confiou à igreja. Quem deu a Ele esta missão? O Pai, de não deixar que se perca nenhum daqueles que foram lhe dados. E assim conferindo à igreja e conferindo a nós, que somos a igreja viva e esses discípulos de Cristo. Portanto, temos esta missão de anunciar Jesus Cristo, de anunciar a verdade, de anunciar o seu evangelho. Nós estamos aqui em um contexto em que para Jesus já começa a se desenhar o horizonte da cruz. Jesus já está rejeitado pelos líderes religiosos daquele tempo. O povo que começou na euforia de Jesus, que curava, que multiplicava pães, que fazia milagres, já está também abandonando Jesus. Muitos abandonaram a sua proposta. Muitos quiseram o que ele tinha para oferecer, mas não o que ele tinha para propor, como um caminho de chegada ao Pai, como um caminho para construir o reino. E muitos abandonaram Jesus. Uns diziam: olha, essa palavra é dura demais, quem pode suportar? Perdoar os inimigos, andar com leprosos, essas coisas aí não tem nada a ver com o Messias que a gente estava pensando. E Jesus então vai sendo abandonado, rejeitado. E fica então aquela pequena comunidade, aquele pequeno grupo dos seus discípulos. E é para este pequeno grupo que Jesus se dirige para saber: vocês pensam o que de mim? Jesus não está fazendo uma enquete para testar a sua popularidade, mas Jesus quer confirmar a fé daqueles que permaneceram. Jesus quer confirmar a fé daquela igreja da qual ele vai inaugurar.
Então, eu sou o que para vocês? Um assistente social? Mais um profeta? Ou eu sou o Filho de Deus? Vocês têm consciência de quem eu sou? Vocês têm consciência do que vocês abraçarão ao receber este nome, ao invocar este nome, ao testemunhar este nome? Estão dispostos? E assim também esta pergunta é feita para nós. Os homens responderam o quê? Vocês estão dizendo por aí que é o Elias, Jeremias, alguns dos profetas ainda estão lá no Antigo Testamento. Não se abriram à novidade que é Jesus. E Jesus deve ser sempre uma novidade. A palavra de Deus é sempre uma novidade. Olha quantas vezes nós já lemos este evangelho na vida. E há quanto tempo a palavra de Deus é lida. E todas as vezes que nós lemos, sempre tem algo diferente a nos falar. Porque é uma palavra viva. Não é um livro de historinhas. Não é uma revista de fofoca. É a palavra de Deus. Deus está se comunicando com o seu povo. Ao mesmo tempo, a Santa Missa não é uma monotonia, é uma novidade sempre. Mas é os mesmos gestos, são os mesmos ritos. E o que eu experimento de novidade dentro desta dinâmica, destes ritos? É novidade o que o Senhor tem para nos apresentar a cada liturgia, a cada missa, a cada momento de oração, que nós estejamos abertos à novidade de Cristo sempre em nossa existência, em nossa vida. Então Jesus se dirige hoje aos discípulos para que eles testemunhem esta fé, para que eles apresentem quem é que eles acham que estão seguindo. E nós também somos questionados porque somos estes discípulos. Quem é Jesus para nós? Será que nós estamos criando um Jesus para nós? Um Jesus do meu jeito, da minha ideia, da minha forma, em que eu desenho este Jesus de uma forma com que a sua palavra não me incomode muito. E então eu vou dizendo, isso aqui não tem nada não, porque Jesus é misericordioso. Fazer isso aqui não tem problema nenhum. Ir em tal lugar, frequentar tal coisa, o importante é saber que Deus nos ama. Deus é bom, Deus é misericordioso. Sim, Deus é bom, é misericórdia, é justiça. Mas ao mesmo tempo, este Jesus não para só nesta humanidade boa, justa, bondosa, mas Ele é o caminho para o céu. Jesus é o Salvador. E nós sabemos que, como Ele mesmo diz, a porta é estreita que leva à salvação, porque não vamos passar cheio de tralhas e bagagens. É preciso que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, para preencher-nos dele. E este encontro com Jesus vai nos preenchendo dele e vai nos dando sentido de quem somos nós. Então a pergunta de hoje nós estendemos não só quem é Jesus, mas quem sou eu? Quem sou eu para mim? E quando nós sabemos quem é Jesus, nós também sabemos quem somos nós. Quando Pedro diz a Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus se volta para Pedro e diz, feliz és tu, Simão, porque não foi homem nenhum que te revelou isso. Você é feliz porque crê, Pedro. Assim como a Virgem Maria, bem-aventurada aquela que acreditou. Feliz és tu, Maria, proclama Isabel, cheia do Espírito Santo, porque você tem fé. Então nós somos felizes porque temos fé, porque cremos. E sobretudo porque cremos na fé de Pedro. Por isso, para sermos igreja de Jesus Cristo, é preciso acreditar no que Pedro acreditou. É preciso ter a fé de Pedro. É preciso crer no que Pedro creu.
somente aqueles que conservarem o que os apóstolos creram podem ser a igreja de Jesus Cristo. E nós somos felizes porque cremos no que Pedro acreditou, no que os apóstolos viveram e transmitiram ao longo dos séculos para esta igreja. Então Jesus, ao responder: feliz és tu, Simão, porque homem nenhum te revelou isso, e eu declaro que você é Pedro. Veja, Pedro vai responder quem é Jesus. Tu és o Messias, o Cristo. E Jesus agora responde a Pedro quem é ele. Tu és Pedro, você é a pedra, pelo qual, desta profissão de fé, eu fundarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja é de Cristo, confiada a Pedro, que tem o primado da fé apostólica, aquele que primeiro professou a fé. Então veja, quando nós conhecemos e sabemos quem é Jesus, nós conhecemos e sabemos quem somos nós mesmos, porque nós existimos para Ele, e só vamos ter sentido na nossa vida se vivermos para Ele. Portanto, se você pensa que a sua vida tem sentido porque vive pelo dinheiro, pelo status, pelo prazer, pelos bens materiais, você nunca vai saber quem é Jesus e nunca vai saber quem é você, nunca vai chegar ao conhecimento de si mesmo, porque nós não fomos feitos para essas coisas materiais. São necessárias e úteis, mas nelas não estão a nossa felicidade, não estão o nosso fim, não estão a nossa finalidade. Fomos feitos para Cristo, e só saberemos quem somos quando nós de fato pudermos saber quem é Jesus. Esta grande novidade que se apresenta para cada um de nós. E se Jesus pergunta a nós hoje: quem sou eu para você? O que nós responderíamos a Jesus? Por que nós estamos aqui? Por que viemos à missa hoje? Tem outros motivos antes do que estar aqui por Ele? Ou estamos também criando esse Jesus da nossa cabeça, um Jesus que não me incomoda, um Jesus que tudo que eu faço está certo, o que eu digo que está certo, o que eu acho que é certo, está certo, o que eu acho que não é certo, não é certo. Jesus também acha. É um Jesus conveniente às minhas vontades, um Jesus conveniente aos meus comodismos, aos meus achismos, aos meus pecados. Esse não é o Jesus que se revelou, que é misericordioso sim, que é bondoso sim, que perdoa sim, mas não perdoa quem não se arrepende. Não há misericórdia para quem não busca o arrependimento. E misericórdia, ela não exclui a necessidade de conversão da nossa vida. Então é preciso querer se converter para poder experimentar desse perdão de Deus. Eu vou pedir perdão e ser o mesmo e continuar a mesma coisa? Não. É me esforçando, é buscando me aproximar da misericórdia de Jesus, que diz: eu te acolho, mas isso está errado. Eu te perdoo, mas mude de vida. Eu te amo, mas isso que você está fazendo não está certo. Não é a minha vontade, não é o meu projeto para a sua vida. Então, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Jesus. Quem aqui sabe quem é Jesus? Ninguém sabe quem é Jesus aqui? Levanta a mão quem sabe quem é Jesus. Tem gente que não sabe. Quem aqui então conhece a Jesus? Quem conhece Jesus? Levanta a mão. Saber quem é e conhecer é a mesma coisa? É ou não é? Quem aqui sabe quem é o Padre Marcelo Rossi? Levanta a mão. Erguei as mãos, quem sabe quem é o Padre Marcelo Rossi. E quem aqui conhece o Padre Marcelo Rossi? Sabe o que ele gosta de comer? Tem acesso livre à casa dele, a hora que quiser. Tem o WhatsApp dele aí?
Então a gente sabe quem é, mas a gente não pode dizer que conhece, porque não é a mesma coisa, não é? E com Jesus, muitas vezes, nós o tratamos também desta forma. É o que chamamos do ilustre desconhecido. É uma pessoa ilustre, todo mundo sabe quem é, mas ninguém conhece. Porque o conhecer está muito além disso. Eu sei quem é Jesus. Ele morreu na cruz, olha, morreu para nos salvar. Nasceu no Natal, celebramos seu nascimento no fim do ano. É o filho de Maria, fez tantos milagres. Sabemos quem é Jesus, mas temos intimidade com Ele? Somos íntimos de Jesus? Vivemos de acordo com o que Ele nos pede e orienta? Então, não podemos apenas saber quem é Jesus. Eu preciso chegar ao conhecimento de Jesus, ter intimidade com Jesus. E esta intimidade nos vem pela oração, pelos sacramentos, pela sua palavra. Jesus entrega a Pedro as chaves, não foi uma só, hein? As chaves do reino dos céus. O brasão pontifício do Papa, que é o sucessor de Pedro, tem duas chaves. São Tomás vai falar sobre estas chaves. Uma chave é a palavra, a outra chave, os sacramentos. Então a igreja nos orienta e nos ensina como conhecer a Deus, como ser íntimos de Cristo, pela palavra e pela vivência dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a confissão. Então esta palavra, que é novidade, que é revelada, que é viva, nos coloca em contato com Cristo. Precisamos conhecer a Deus. São João vai dizer: quem não ama, não conhece a Deus. Eu sei quem é, mas eu não conheço, porque eu não estou ligado a Deus. E nós devemos nos preocupar com isso. Nós estamos amando a Deus? Às vezes nós nos preocupamos e nos acomodamos apenas em saber que somos amados, que é muito importante e necessário. Saber que Deus nos ama incondicionalmente. Mas e nós? Estamos amando a Deus? As práticas da nossa vida são práticas de amor a Deus? As ações da minha vida são ações de amor a Deus? Então não adianta apenas saber que somos amados. Precisamos também amar a Deus. E amar acima de tudo, de todas as coisas. Não que Ele precise e deixe de ser Deus se nós não o amarmos. Um dos prefácios do missal vai dizer: o louvor que nós damos a Deus em nada acrescenta ao que Ele é, mas nos aproxima dEle. É para nós nos aproximarmos dEle, é para chegarmos ao conhecimento dEle. Portanto, que nós não paremos jamais apenas em saber quem é Jesus, mas busquemos conhecê-lo de verdade em nossa vida. Deixar que a nossa vida reflita Cristo. Ser missionário, ser batizado, ser catequista, evangelizar, ser a presença da igreja para o mundo. É isso que somos chamados a ser, como pedras desta igreja. Também nós somos as pedras. Quando Jesus funda a sua igreja, Ele não fundou a parede, Ele fundou o povo. A eclesia significa a assembleia, a reunião de pessoas, a reunião dos seus amigos. E aqui está a reunião dos amigos de Jesus. Para quê? Para anunciá-lo, para fazer da nossa vida uma evangelização, um evangelho vivo, como São Francisco de Assis, que um dia saiu com os seus irmãos do convento para evangelizar. Vamos evangelizar. Andou, e eles achando que ele estava, nossa, não chega esse lugar de evangelizar. E aí, quando viu, já estavam voltando para o convento. E perguntaram: mas nós não saímos para evangelizar? E São Francisco disse: sim, já evangelizamos. Ide e evangelizai. Se preciso, use palavras. Nós evangelizamos com a nossa presença, com a nossa vida.
E assim também nós devemos ser. Evangelizar com o nosso viver, com o nosso testemunho. Nós somos a igreja, você é a igreja lá no seu bairro, para aquela vizinha. Ela sabe que você é da igreja. E como você está apresentando a igreja para ela? Como você está apresentando Jesus no seu trabalho? Você é a igreja lá. Nós somos a igreja de Cristo espalhada. Que testemunho eu tenho dado de Cristo? E que nós consigamos, cada dia na nossa vida, chegar ao estado pleno de São Paulo, que diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, o conhecimento de Jesus me identifica com Ele. Conhecer Jesus me faz saber quem eu devo ser, porque nós existimos para Ele. São Paulo nos diz hoje: tudo é dele, por Ele e para Ele. E nossa vida só tem sentido se for a partir de Cristo. Nossa vida só tem sabor, só tem valor em Cristo. Fora disso é perda de tempo, é perda do céu. Se nós estamos fazendo um caminho contrário a Cristo, como nós queremos viver com Cristo? Se nós não estamos amando a Deus acima de tudo nesta vida, o que é que nós vamos querer no céu? Então, que nós busquemos de fato o conhecimento de Cristo através da igreja. A igreja é um caminho seguro de salvação. A estrutura física é importante, necessária. Aqui nós estamos recebendo a palavra, recebendo a Eucaristia, para nos alimentar e fortalecer a ser igreja lá fora, a ser igreja na sua casa. Aqui nós nos abastecemos, tomamos o impulso para sermos também igreja doméstica, igreja nas periferias existenciais, como o Papa nos fala, as periferias que nós encontramos na vida de cada irmão distante de Cristo. Assim nós levemos o anúncio de Cristo a todos os lugares. No século XI, um líder muçulmano resolveu fechar todas as igrejas. Foi um tempo de muita aflição para os cristãos do Egito. Nós passamos um pouco disso, não é? Com igrejas fechadas. E ali era uma proibição. Nenhum cristão pode manifestar a sua fé. Todas as igrejas fechadas. 5 anos. E um dia esse líder muçulmano estava passando pelo bairro onde moravam os cristãos. E ele começou a ouvir louvores, cantos, orações. E ele viu aquelas casas daquela rua toda louvando, cantando. E ele disse: olha, abram todas as igrejas de volta. Eu fechei as igrejas, mas eles abriram uma igreja em cada casa. A igreja é a nossa presença, é o nosso testemunho. A igreja é a nossa identificação com Cristo. E por isso eu devo ser igreja, não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora. Às vezes é muito fácil ser católico dentro da igreja. Uma vez um menino chegou para o padre e disse: padre, posso trazer minha cama aqui para a igreja? O padre disse: mas para que trazer a cama? Eu quero trazer a minha cama, o sofá, a TV, tudo. Mas como? Não tem condições, não pode. Ele disse: porque eu quero morar aqui dentro, trazer meu pai e minha mãe para morar aqui dentro. Mas por que isso? Disse: mas porque aqui na igreja meu pai e minha mãe são tão bonzinhos, mas em casa não tem nada disso. Então, o nosso compromisso não é só aqui dentro. Nosso compromisso é no campo do mundo. Aqui é importante, necessário, não se exclui. E aqueles que dizem que não vêm à igreja por causa disso ou por causa daquilo, estão usando desculpas para continuar na mesma vida errada de sempre. Mas eu não vou na igreja porque fulano vai e faz errado. Quem te salva não é fulano, é Jesus Cristo. Então, para de dar desculpas esfarrapadas para continuar na mesma vida velha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus te chama para segui-lo de perto, porque Ele quer que você o conheça
não só saiba quem Ele é, Ele não quer ser um ilustre desconhecido na sua vida. Por isso, dê esse passo em direção a Jesus, na segurança desse caminho que a igreja nos dá, o caminho mais seguro para o céu, o caminho mais seguro para a vontade de Deus, porque esta é a igreja de Jesus. Eu sempre falo sobre Napoleão Bonaparte, ao ouvir esse evangelho. Napoleão era um homem muito poderoso, rico, cheio de bens, posses, e uma vez disseram para ele: Napoleão, você já tem quase tudo, você é poderoso, mas lhe falta uma coisa. Por que você não funda uma igreja? Você funda a sua religião e você será mais poderoso ainda, o homem mais poderoso do mundo. E Napoleão disse: para fundar uma igreja é preciso duas coisas. A primeira, morrer na cruz. A segunda, ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. A nossa igreja é a igreja de Cristo, que por nós se entregou, que por ela, por esta igreja, se entregou. Se você procurar o fundador de todas as religiões, você vai achar o túmulo dele e o nome deles. O nosso fundador e fundamento é Cristo. Por isso estamos sobre esta pedra, estamos sobre esta fé apostólica professada em Jesus Cristo e que agora todos nós também vamos professar. A fé que nos salva na pessoa de Jesus Cristo. Uma fé que nos coloca comprometidos com o nosso batismo. Uma fé que nos coloca comprometidos com a nossa busca pelo céu. Porque quem quer ir para o céu, não basta apenas saber quem é Jesus. Tem que ser íntimo dele, tem que crescer nesse amor. Não pode apenas ficar achando que é amado e está tudo bem. Eu preciso amar, eu preciso me esforçar para amá-lo, para demonstrar a ele também o meu desejo de ser íntimo dele. Por isso que cada um de nós cresçamos no amor a Cristo, no conhecimento a Cristo, e assim conheceremos a nós mesmos. Assim saberemos por que nós existimos, o porquê da nossa vida, porque esta vida só tem sentido em Cristo, porque nós existimos para Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.